Hello, peoples! Vamos lá pro nosso cafezinho da tarde. Vai ser da tarde que de manhã não tem como eu gravar. Então, eu sempre tomo um café de manhã, um café à tarde. E vocês vão estar aqui tomando café comigo na parte da tarde. No último vídeo eu falei sobre o transbordo, né? Sobre você acender essa luz dentro de você e ela passar para os outros. Espero que você assista. Quem não assistiu, vai lá no primeiro vídeo desse formato aqui do cafezinho e assiste, que tá poderoso. E hoje, como sempre, sem uma pauta, eu não quero ter que programar ou ter que deixar um assunto assim para estudar, para pensar. Não, eu quero trazer aqui realmente aleatoriamente, mas com um propósito, né, de edificar, de ensinar, de ajudar, de transbordar principalmente na vida de vocês o que eu já vivi, o que eu já passei. E depois quero convidados aqui comigo nessa outra cadeirinha aqui pra gente conversar juntos sobre os assuntos da vida. E hoje, com a nossa luz acesa aqui já, né? Vamos falar de quê? Ontem não, no último vídeo, eu falei sobre a pessoa, né? Descobrir qual que é o propósito dela, mas eu não falei exatamente o que é o propósito. Então acho que a gente pode falar um pouquinho hoje sobre isso. Gente, o propósito. Eu falei muito do que você não era, né? Da sua imagem, que você não é só o que você faz, você não é só o seu trabalho, mas eu não falei sobre o propósito, eu falei que você tem que descobrir o seu propósito aqui nessa terra, né? Então, eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês e esse ensinamento que a gente tem 3 classes de propósito. A gente tem o original, que é o que está escrito aqui, né? Olha aqui o que ele está escrito. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Esse daqui é o nosso primeiro propósito. Cadê? Aqui, Gênesis 27. Assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. Então nós somos imagem de Deus. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Então Deus abençoou o homem e a mulher. E disse, abre aspas, sejam férteis e multipliquem-se. Quer dizer, a gente tem que ter nossos descendentes, tenham filhos. Encham e governem a terra. Então, para a gente popular, como fala? Encher a terra, gente. Tenham filhos, deixa a sua descendência. Encham e governem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Versículo 29. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas como sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. Até que nas outras passagens ele fala, Deus viu que era bom, tudo que ele tinha feito. Quando ele chegou no ser humano, em mim e você, ele viu que era muito bom. Porque nós somos imagem e semelhança, ele nos criou a imagem dele, a semelhança dele. E ele mandou o quê? Qual que é o primeiro propósito? Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem sobre a terra. A gente tem que governar aqui nessa terra. A gente tem que dominar sobre tudo. Sobre os peixes, sobre as aves, sobre
as suas emoções, principalmente, sobre a sua vida. Você tem que governar a sua vida, gente. Você tem que mandar na tua vida. Agora, quem está governando a sua vida? Se não você, tem alguém governando, porque nada fica sem governo. Então, o primeiro propósito nosso é governar sobre todas as coisas. Nós temos que governar sobre tudo. É sobre nossas emoções, é sobre nossas finanças, é sobre nossa casa, é sobre nossa empresa. Nós governamos as coisas, não somos governados por ela. Ele criou as coisas para a gente governar, não para a gente ser governado por elas. Então, esse é o propósito número 1, que Deus criou o ser humano e mandou a gente cumprir. Segundo, propósito ressignificatório. O que significa isso? Significa que tudo que você passou, que aconteceu na sua vida, de bom, de ruim, o que fizeram com você, ou o que você fez com as pessoas, e você ressignificou e você deu um outro significado. O que isso quer dizer? Que você abriu mão do que aconteceu ali, entendeu de uma outra forma e melhorou aquilo. Você ressignificou tudo que aconteceu com você. Isso vai servir de um propósito, para um propósito, né? Igual eu falei para vocês no vídeo anterior, que foi o que mais me tocou, foi sobre o perdão. Sobre eu ter acessado o perdão, tanto recebido o perdão de Deus, quanto eu externalizei o meu perdão para com o meu pai que eu não perdoava. O fato de eu ter ressignificado isso, saído do ponto A, que era não perdão, para o ponto B, isso foi uma ressignificação, foi um processo de mudança, de transformação. Então, essa transformação ela vira um propósito. Então, tudo o que aconteceu na sua vida, que você ressignificou, que você melhorou, se você era, por exemplo, usuário de droga e hoje você não é mais, hoje você não usa mais droga, você não é mais dependente químico, isso virou um propósito na sua vida. Você tem como ajudar as pessoas que são drogadas a saírem dessa posição. Se você era um homem abusador e você não é mais, você ressignificou e você não faz mais isso e você se perdoou, você não faz mais, você deu um novo sentido para sua vida, você pode ajudar as pessoas que são abusadoras a pararem com isso. Se você é, não sei, um homem ou uma mulher que trai o seu cônjuge, que traiu, na verdade, você não trai, ou se você trai e você não quer mais, você ressignifica isso. O que você passou, a sua dor, ela ressignificada e curada, né? Porque não tem como você curar se você não foi curado. Ela vai ajudar outras pessoas. Se você vivia na miséria e você passou para uma vida próspera financeiramente falando, você tem como ensinar as pessoas a como elas prosperarem financeiramente. Se você era uma pessoa depressiva e você saiu da depressão e você ressignificou isso, você colocou um outro sentido para sua vida e hoje você é uma pessoa que não vive mais depressiva, você não é mais refém de medicamentos, você se curou, você pode curar outras pessoas. Tudo que aconteceu na sua vida de ruim ou de bom, tudo. Normalmente aqui o ressignificar é você dar um outro significado para o que aconteceu de ruim. Ou o que fizeram com você, ou o que você fez. Então, tudo que acontece na sua vida não é só para você, tem um propósito. Se você foi abandonado pelos seus pais, se você é órfão, se você perdeu filhos e você ressignificou a dor, a sua cura cura outras pessoas. Então, isso é um propósito. Isso é um propósito de vida. Tudo o que mais doeu em você, normalmente, é essa ferida curada, vai curar outras pessoas. Se você é um imigrante, se você migrou e passou dificuldade, hoje você vive bem e você sente no seu coração que aquilo pode ajudar outras pessoas, é um propósito de vida. Tudo o que aconteceu com você, que você ressignificou, aquilo vira um propósito de vida.
Então, essa é a segunda classe. Então, primeiro é o que Deus mandou a gente fazer aqui. O segundo é o ressignificatório, tudo que você ressignificou na sua vida. E o terceiro é o decisório, tudo que você decide na sua vida vira um propósito. Se você decidiu estudar, aquele estudo, você estudou, se profissionalizou, aquilo vai virar um propósito. Se você decidiu se casar, o seu casamento vira um propósito. Se você decidiu ser mãe, ser pai, ter filhos, aquilo virou um propósito na sua vida. Você tem que sustentar aquelas crianças, sustentar aquela família. Se você decidiu cuidar de pessoas, aquilo vai virar um propósito na sua vida. Tudo o que você decide vai virar um propósito. Então, cuidado com as decisões que vocês tomam, aquilo vai virar um propósito. Mas não deixe te parar, não vou decidir nada porque eu não quero fazer nada. Não tenha ânimo de vida, a gente tem um anseio, tenha vontade de fazer as coisas, mas busque primeiro a Deus, o que Ele quer de você, quais são os seus talentos, o que você estudou durante a sua vida, o que você aprendeu. Às vezes tem gente que não estudou, mas ela é uma pessoa tão sábia que pode ajudar outras pessoas, que já passou por várias situações e ela pode agregar na vida das pessoas. Então, essas três classes, quando eu entendi isso, ficou muito mais simples na minha mente do que qual que é o nosso propósito de vida aqui. Então, você pode olhar para esses três de uma forma mais ampla para você poder encontrar o seu propósito de vida aqui na Terra. Então, o que Deus mandou, o que você ressignificou e o que você decidiu, porque todas as decisões elas levam a um resultado. Então, aquilo vira um propósito da sua vida. Por isso que tem muita gente perdida, porque às vezes vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sabe o que veio aqui fazer nessa terra, não tem a mínima noção do porquê que acontece tantas coisas na vida dela, porque ela não tem, primeiramente, o governo, ela não está governando, que é o primeiro propósito, ela não está governando a própria vida. Então ela é governada pelo mundo, pelo deixar a vida me levar, né, onde o vento me levar. Então ela toma decisões erradas e aquilo vai virando uma cadeia, uma bola de neve sem fim. Ela não ressignifica nada, então aquilo só vai afundando ela. Como é que ela vai ajudar alguém se ela nunca conseguiu nem se ajudar ou ser ajudada, nunca abriu espaço nem para ser ajudado? Então, o nosso propósito, ele passa por essas três camadas, né? Então, quando a gente tem essa interpretação do nosso propósito de vida, a vida fica mais clara. Pode escrever, gente, você pode escrever. Escreva esse primeiro, busque lá, tá em Gênesis, o seu propósito original, né? O porquê, para que Deus te fez aqui. Deus não te fez aqui aleatoriamente, gente, não fez. Não foi um acidente nuclear e surgiu, você não veio dos macacos, você tem um propósito de vida aqui. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana, uma experiência carnal. Isso aqui é só a nossa carne, isso aqui é só o palpável, mas isso aqui não nos define. E a gente veio aqui com essa experiência para a gente aprender a governar aqui, aprender a ressignificar, aprender a ser um ser melhor e cumprir, né, o que a gente precisa aqui nessa terra para quando a gente for para a eternidade. Na palavra fala, né, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Então, quando você encontra esse seu propósito de vida, esse seu... Tem gente que fala que é destino, tem gente que fala que é propósito, tem gente que fala que nem sabe o que é. É só a vida. Então, que você escreva para ficar claro. Eu gosto de escrever, gente, quando eu tô fazendo alguma imersão, quando eu tô fazendo um estudo, quando eu tô fazendo alguma coisa que aquilo é para mim aprender, eu gosto de escrever. Eu escrevo, primeiro que a pessoa tá ali explicando, a forma que eu tô entendendo, e depois como que eu posso ensinar aquilo, e a forma mais eficiente de você memorizar alguma coisa, de você
Guardar aquilo na sua cabeça é quando você ensina alguém. Se você acabou de aprender e você começa a ensinar, você começa a falar sobre aquele assunto, aquilo ali vai ficar claro na sua cabeça. Se você trouxer para a sua realidade, para o seu contexto de vida, aquilo fica mais fácil de entendimento para você. Então, fica aqui essa dica para quem tem, às vezes, dificuldade de compreensão, ou de entender, ou de memorizar o que você aprendeu. Então, copiem, escrevam e depois falem sobre o assunto, fale sobre aquilo, viva aquilo, que é muito mais simples quando você vai falar, você se lembra, porque é fácil lembrar do que você está vivendo. Aí tem gente que estuda e nunca praticou e depois não sabe, não se lembra. Então a pessoa não se sente confiante para falar daquele assunto, ou para viver aquele assunto, ou para discutir sobre aquele assunto. Por quê? Porque ela não viveu aquilo de fato. Ela só em algum momento ouviu aquilo, mas não praticou, não aprofundou, não na verdade, às vezes nem entrou no coração dela de verdade, ela só ouviu. É diferente você ouvir, você interpretar, você discernir sobre o assunto, é diferente. Então, que quando você estiver ouvindo alguma coisa, aprendendo alguma coisa, que você busque conhecimento sobre aquilo e falar sobre aquilo depois, que vai te auxiliar, vai te ajudar a memorizar. Então, eu queria falar para vocês sobre essas classes do propósito. O que mais que a gente pode falar sobre isso? O que eu mais ressignifiquei foi o perdão. Foi uma das dores que eu não curava mesmo. Já passei por muitas coisas difíceis, muitas dores, muitas fases da minha vida bem complicadas, mas eu não guardava no meu coração. Assim, todas elas foram rapidamente ou num processo natural ressignificadas, mas essa não, essa foi bem... Eu acreditava que eu já tinha perdoado meu pai, e trabalhando as minhas emoções, autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu descobri que eu não tinha perdoado ele. Eu só tinha anestesiado aquilo ali, e eu falo ainda no meu livro que eu enterrei ele em vida. E não é isso que Deus manda a gente fazer, né? Deus não manda a gente enterrar as pessoas, Ele manda a gente amar as pessoas. E eu não entendia isso, hoje eu entendo, tenho total discernimento, porque eu passei por esse processo. Então virou um propósito para mim ensinar sobre o perdão. Escrevi um livro, no livro ele tem um devocional, que aquilo ali tem um passo a passo. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Acho que não vou fazer. Vou fazer vídeos assim, na hora que tiver o livro impresso. Eu já tenho todo o material do livro, mas eu queria fazer com o livro mesmo. Vou fazer um capítulo por dia, talvez menos, porque senão vai ficar muitos dias. Tipo uma semana, vou ver como vai ser o formato, mas eu vou fazer com o livro aqui pra vocês. Vai ficar bem legal, então isso é um transbordo, é o que aconteceu na minha vida, que pode ajudar outras vidas. E normalmente, gente, o transbordo, ele é a parte final de você estar executando o seu propósito. Porque você já tá com aquilo resolvido, você já tá ciente, né, do que você tem que fazer, e você quer passar pra frente aquilo, porque não pode parar só em você. Outras pessoas também têm que ter acesso ao que você teve. E tem gente que não tem capacidade cognitiva, nem emocional, nem psicológica, nem espiritual de passar pelo processo sozinho. Então, nós estamos aqui como canal de Deus para a gente ajudar outras pessoas, né? Então, se coloque nessa posição de ser canal de Deus na vida das pessoas, de ser a luz na vida das pessoas, o que vai trazer clareza para elas, porque tem gente que acaba com a própria vida por conta de merdas que os outros fizeram. Tem gente que se torna parecido com o mal que fizeram com ela. Tem gente que vive depressivo por causa do mal que fizeram com ela. Então,
A gente costuma dizer que a sua boca calada pode estar matando pessoas. Porque se eu falar da minha dor que foi curada, pode curar outras pessoas. E se eu não falar, essa pessoa pode ir para uma situação extrema. Então, isso vira um propósito de vida, você ter que falar sobre o que você já passou. E eu lembro, quando a gente começou nesse autodesenvolvimento, nessa busca por melhoria e por entendimento, eu nunca quis falar, eu nunca quis aparecer. Vídeo pra mim, nunca quis, porque nunca foi o meu intuito ser uma pessoa pública. Eu sempre gostei da minha vida reservada, sempre gostei da minha vida, mesmo que a gente sempre esteve rodeado de pessoas, mas eu sempre gostei da minha intimidade, da minha individualidade, e pra mim me expor sempre foi muito difícil, porque na minha visão pequena de mundo, eu acreditava que se eu me expusesse, se eu falasse dos meus problemas, se eu falasse do que aconteceu na minha vida, ou se eu falasse do que eu já resolvi na minha vida, ia dar brecha, ia dar oportunidade para as pessoas se intrometerem na minha vida. E hoje eu ressignifiquei isso, eu coloquei um outro significado do eu falar para as pessoas sobre o que aconteceu na minha vida. Coloquei o significado de que eu posso estar salvando vidas falando do que aconteceu comigo. E isso pode acontecer com você também. Porque tudo que aconteceu com você não é só para você, não foi só para você. Não é porque Deus tem uma rixa com você ou que você é a última bolacha do pacote, então aquilo só acontece com você. Não, é porque tem um propósito na sua vida. É porque aquilo pode ajudar outras vidas. É porque Deus sabe da sua força que você ressignificou ou vai ressignificar alguma coisa ruim que tá na sua vida. Não importa a área. Todas as áreas da sua vida que tiver ruim, as que você já ressignificou, você já consegue ajudar quem está no processo. As que ainda continuam ruim, busque ajuda, busque referências, busque melhoria, busque estudar, busque estar em meio de pessoas que estão buscando a mesma coisa ou que já fizeram a mesma coisa que você quer fazer e já tiveram resultados. Porque realmente essa parte do eu não abrir minha boca pode estar matando pessoas é real. Teve uma vez que eu tenho uma amiga, uma conhecida, que ela também já fez várias... O que tá acontecendo? Ela também já fez várias imersões, vários estudos, ela é uma pessoa muito inteligente. Só que ela também não fala. Aí eu perguntei pra ela, falei, amiga, por que você não fala, você não expõe o que você tá aprendendo, né? Porque isso pode edificar outras pessoas. Ela falou, nossa, tá, eu até tenho vontade, mas as pessoas são tão críticas e tem pessoas que vão ficar... Tem, né, pessoas que vão ficar perguntando e já perguntam, às vezes eu posto uma coisa no Instagram e a pessoa já vem falando e acha que tá acontecendo alguma coisa ruim comigo e assim, não postando pela opinião dos outros. Aí eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, a sua mensagem, ela vai chegar para quem precisa. Essas pessoas que estão falando ou se preocupando ou reclamando, elas não estão precisando dessa mensagem. Mas essa mensagem vai chegar para quem precisa. Então, se você não postar, você vai deixar de atingir quem precisa. Quem não precisa, ok, deixa elas. Deixa elas falarem, deixa elas pensarem. Não é para elas a mensagem, é para quem precisa. E aí no mesmo dia ou no outro dia, não me lembro, ela postou uma mensagem, uma frase do que ela está estudando no stories dela, até me arrepio. E aí no outro dia eu encontrei com ela, na mesma semana eu encontrei com ela na igreja e ela falou, ela não estava se aguentando para vir falar comigo. Ela falou assim, Thay, e ela chorou. Ela falou, Thay, eu postei a frase, assim, estimulada pelo que você me falou e uma pessoa me ligou na hora e disse que ela estava na sacada para se matar. E ela leu a frase que eu postei e aquilo salvou a vida dela. Então, gente, não é sobre quem vai criticar, quem vai reclamar, quem não está precisando da mensagem.
É sobre a sua mensagem chegar em quem precisa, em quem tá com um buraco no coração, quem tá com um buraco na alma, quem tá precisando. Não é só sobre você, não é só sobre os que criticam. Tem pessoas precisando do que você carrega. Tem pessoas precisando do jeito que você fala, do jeito que você conversa, da sua ajuda, do que você passou. É sobre essas pessoas que você vai falar. Que as outras pessoas não falar, vão falar, gente. As pessoas falam. Tem uns que falam bem, tem uns que falam mal, tem uns que criticam, tem uns que elogia, tem uns que ajuda, tem uns que atrapalha. Faça pelos que precisam. Foi isso que mudou a minha visão de mundo em relação a me expor, a falar. Não é para quem não precisa, é para quem precisa. E a sua mensagem também não é só para você. Então pare com esse pensamento egoísta, egocêntrico ou com medo da aprovação dos outros, com necessidade de aprovação. Deixa isso para lá. Faça por quem precisa. Faça por quem... Tem pessoas que necessitam da sua palavra, da sua ajuda, da sua contribuição, da sua ajuda financeira. Prosperem, gente, financeiramente para ajudar outras pessoas. Prosperem emocionalmente para ajudar outras pessoas. Prosperem espiritualmente para ajudar outras pessoas. Então, a sua prosperidade, você vencer aqui nesse mundo, você governar aqui nesse mundo, não é só para você acender a luz de outras pessoas, é para você tocar em outras pessoas. E quando você toca nessas pessoas, quando você está carregado do Espírito Santo, carregado de coisas boas, aquilo vai acender a luz dentro da pessoa. Eu falo que nós somos todo mundo tochinhas, né, de fogo, igual os palitos de fósforo. Existe a luz dentro daquele palito de fósforo, mas ele está apagado. E para ele acender, o que tem que acontecer? Ele tem que ser pressionado. Ele tem que passar por um processo ali para ele acender. E às vezes você é a pressão dessa pessoa. Às vezes é a sua história que vai acender esse fósforo. Então não fique calado mais não, gente. Se Deus falou no seu coração, se você tem uma mensagem, todo mundo tem. Todo mundo já viveu alguma coisa que pode contribuir com o outro. Todo mundo está vivendo alguma coisa que pode ajudar o outro. Todo mundo está estudando alguma coisa que pode ajudar o outro. Então, às vezes para você pode ser pouco, porque você não vive mais naquele momento. Então, eu ter ressignificado o perdão, para mim hoje não é mais o fim do mundo. Então, eu falar sobre o perdão para mim hoje é simples, mas para quem ainda não acessou, não é. Então, você vai transbordar e vai ensinar quem está ainda abaixo, não abaixo que eu falo para diminuir a pessoa, para quem vai estar abaixo, que ainda não acessou onde você está. Então, é sobre isso, gente, é sobre o nosso propósito de vida, que é esse. É você usar tudo o que aconteceu na sua vida, de bom e de ruim, para transbordar e deixar esse rio fluir, passar isso para frente. Não foi um processo assim fácil na minha vida, mas depois que eu entendi, para mim ficou simples, muito simples. Tem pessoas que não entendem, tem pessoas que falam mal, tem pessoas que falam que a gente virou outras pessoas, mas não é para essas pessoas a mensagem, é para quem precisa, para quem Deus sabe que se for para uma pessoa assistir um vídeo desse, entender e acessar, para mim já valeu, e eu também nem preciso ficar sabendo. Então não queira toda a glória para você, porque primeiro a glória é de Deus. Depois que a gente acessa Ele, que a gente tem outro tipo de discernimento do mundo, discernimento da vida, discernimento de que o mundo não é só acordar, trabalhar, pagar conta e morrer.
que a gente tem um propósito aqui para ser cumprido. E hoje a minha declaração na sua vida é que você encontre o seu propósito, que você clarifique, né, a sua identidade, que você ressignifique o que você ainda não ressignificou. Porque tudo que você está passando de ruim hoje, quando você passar por isso, quando você der um outro significado, quando você curar a dor, isso vai ser remédio para outras pessoas. Então, eu declaro aqui que qualquer situação difícil que estiver passando na sua vida, se for financeira, se for na sua saúde, se for na sua área conjugal, na sua área familiar, qualquer área da sua vida, gente, na sua área, na sua empresa, toda a área da sua vida que você passar por dificuldades e você ressignificar isso, você vai ajudar outras pessoas com isso. Então, eu declaro que você saia logo dessa situação difícil, que você acha que é impossível, porque normalmente quando a gente acha que é uma situação impossível, é aí que Deus trabalha. Porque se for uma situação facinho, uma situação leve, uma situação tranquila, você vai lá e resolve, né? Então a glória vai ser sua e não dele. Mas normalmente Deus gosta de trabalhar nas coisas impossíveis, nas doenças impossíveis, nas pessoas impossíveis, naquela pessoa que você fala, não, essa daí tá perdida, essa daí não tem como, não tem. É nessas pessoas que Deus gosta de trabalhar. Às vezes a pessoa está afundada em dívidas e não tem saída, já tentou de tudo. É nessas pessoas que Deus gosta de prosperar. Então, gente, busque desenvolvimento, conhecimento, busque estar na presença de Deus, viver em fé e se posicionar e melhorar a sua vida, porque o propósito aqui é grande. É muito grande e tem muita gente para ser atingida, muita gente para ser recuperada, ajudada, restaurada. E se cada um fizer aqui o seu papel, a gente consegue cumprir com esse propósito aqui que Deus deixou pra gente. Então hoje o cafezinho era sobre isso, sobre o propósito. E eu declaro aqui na sua vida que você vai reinar sobre todas as coisas, vai governar sobre todas as coisas, você vai ressignificar tudo que tiver de ruim na sua vida e você vai decidir fazer coisas melhores, coisas maiores, porque é isso que Deus espera aqui de você. Tá? Um beijinho pra você. Até o próximo de café, gente, quem quiser, ó, vir fazer aqui comigo no pessoalmente, tá? Espero por vocês. Beijinho e até mais.